Esse tempo de canções, obrigado por esse tempo de adoração a Ti. Exaltamos o Seu nome. Obrigado por cada encontro, por cada reencontro, pela possibilidade, Senhor, de poder se encontrar com as pessoas que nós amamos e cuidamos e recebemos também cuidado. É dentro, Senhor, dessa atmosfera que nós nos encontramos contigo, sentimos a Sua presença de uma forma mais intensa e profunda e queremos viver mais. Por isso, não nos limite ou nos ajude a não estar nessa posição de limitações, mas que nós possamos continuar sentindo a Sua presença, ouvindo a Sua voz. Ajuda-nos, Pai. Mas receba o nosso profundo agradecimento por esse encontro. Te louvamos. Te louvamos, Jesus. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia especial, mais um encontro que o Senhor promove para as nossas vidas, que é para nós extremamente importante, porque é dentro dessa esfera que, além das relações que nós acabamos de orar, está também um profundo conhecer a Deus, né? Em nossas intenções. Então queremos sim nos aprofundar em conhecer a Deus, em vivenciar a manifestação de Deus em nossas vidas, não só de uma forma textual, mas que nós possamos fazer com que isso seja uma aplicação para o nosso cotidiano, todos os aprendizados que o Senhor nos dá. Amém? Hoje eu vim com algo no meu coração, assim, vim tentar falar um pouco a respeito do tempo. Porque muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizerem: está no tempo de Deus. Deixa o tempo de Deus cuidar. No tempo de Deus teremos a resposta. No tempo de Deus vai acontecer. Olha, eu estou ansioso, mas é melhor esperar o tempo de Deus. Então falar sobre o tempo de Deus fica numa ordem muito, parece distante, né? E isso sempre me provocou. E eu encontrei em um texto bíblico algumas chaves para a gente pensar a respeito do que é o tempo de Deus. E pensar também o que é o nosso tempo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. João capítulo 10, eu quero ler o último versículo, porque nós vamos ler um capítulo completo hoje, que é o capítulo 11. Então, capítulo 10, versículo 40, até o 42, 41, 42. E aí vamos seguir numa extensa leitura. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. João Batista aqui. E ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. João 11, a partir do verso 1. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia,
do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse dia. Vê a luz do mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Marta ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou à parte Maria. Disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aí. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que nos dissesse aqui nessa manhã. Peço que o Senhor continue falando aos nossos corações ainda mais. Usa-nos, tanto no ouvir quanto no falar. É o nosso pedido, com agradecimento em nome de Jesus. Amém. Texto grande, né? E cheio de chaves, cheio de informações. Talvez um dos textos mais extraordinários da Bíblia, porque traz para nós informações ricas a respeito de Jesus, a respeito da nossa humanidade e a respeito das relações que Jesus construía e construiu na história. Aqui fala de amigos, de pessoas próximas a Jesus, fala de companheiros, fala de amizades sendo construídas, como estava acontecendo com os discípulos, fala também da missão de Jesus, fala o que Jesus estava fazendo, fala também de o que Jesus não estava fazendo, aparentemente. É um texto cheio de informações, e eu sei que se eu pegasse um texto desse aqui, eu ficaria pelo menos uns 2 meses aqui pregando ponto a ponto. Eu gostaria de fazer isso, mas numa outra ocasião. Hoje eu quero me atentar a respeito do tempo. Quero falar sobre o tempo de Deus, quero falar sobre o nosso tempo, o tempo da humanidade, o tempo humano. Como introdução, provavelmente Marta, ela havia entrado naquele quarto onde Lázaro estava enfermo, e naquele quarto Lázaro estava sendo assistido por Maria. E Marta, com esse jeito sempre dedicado, chega até Maria e diz para ela: Maria, eu já avisei João Marcos e pedi para que ele levasse a mensagem para Jesus. Provavelmente Maria deve ter virado para Marta e dito assim: Marta, mas o João Marcos sabe onde Jesus está? E Marta deve ter respondido: sim. Ele sabe onde Jesus está. Jesus está no mesmo lugar onde o João Batista batizava, no mesmo lugar onde João Batista pregava. Jesus está ali na região do lago de Tiberíades. Ele está, naquele momento, ele está pregando lá. E quando essa informação chega para Maria, Maria provavelmente deve ter ficado um pouco preocupada pelo sentimento e o amor e o cuidado que ela tinha por Jesus. Porque Maria, quando pensou em Jesus na região do Tiberíades, vai saber que aquele lugar onde Jesus estava era um lugar muito perigoso. Era um lugar que tinha muita conflagração, era um movimento muito conturbado que estava acontecendo naquele local, naquela região especificamente, porque o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, era a região dos pescadores, os trabalhadores da época. E os trabalhadores estavam ali, operando, mas também fazendo o comércio, né, daqueles peixes e tudo que vinha daquele lago, que era muito rico, né, e que alimentava as cidades vizinhas. Só que tinha uma questão política acontecendo. Herodes, que era como se fosse um prefeito, né, ele estava fazendo tudo para agradar o presidente, por exemplo. Então Herodes estava fazendo tudo para agradar Tibério César, que era o imperador. E o que Herodes estava fazendo? Ele estava transformando aquela região do Tiberíades num polo ou num centro de recolhimento de impostos. E isso fazia com que os pescadores pagassem mais impostos pelo trabalho que eles faziam e, obviamente, ganhariam menos, porque é isso que acontece até hoje. E Jesus está ali no meio daqueles pescadores.
Porque é assim que Jesus também se manifesta. Ele sempre está do lado dos trabalhadores. Jesus sempre está do lado dos injustiçados. Jesus sempre está do lado das pessoas feridas, machucadas, que sofrem qualquer tipo de opressão. Jesus nunca vai estar do lado do imperador. Jesus sempre está do lado do povo. E ali ele estava, do lado do povo, lutando por direito, justiça, para aqueles homens e aquelas mulheres que estavam naquela região, aquelas famílias que estavam naquela região. Então Jesus estava sempre se arriscando. E provavelmente era o que Maria deve ter pensado naquele momento. Jesus está sempre se arriscando. E tinha os zelotes também. Os zelotes, eles estavam naquela região e eles eram os militantes. Eles estavam ali lutando por aquela causa, só que o trabalho daquela militância era um trabalho de rebelião. Provavelmente aconteceria naquele local algum tipo de levante. Então, por isso a preocupação de Maria em Jesus estar ali, porque era um lugar muito perigoso. Mas, diante de toda essa introdução que eu estou passando para vocês, Maria também conforta o seu próprio coração, porque ela deve ter pensado também que, bom, eu estou aqui, perto de Jerusalém, na casa de Lázaro. Jesus está em Tiberíades. Se você colocar Jerusalém até o lago de Tiberíades, no Google Maps, você vai ver que o trajeto a pé, né, porque era o transporte daquela época, cavalos e a pé, mas eles eram peregrinos, o transporte daquela região era, pelo menos no Google Maps, deu mais ou menos 38 horas. Lázaro morava a 3 quilômetros de Jerusalém. A gente está falando de quase um dia de viagem. Então, nós estamos falando que João Marcos saiu de um lugar para ir ao encontro de Jesus numa viagem de 24 horas, de um dia praticamente, né? Então, assim, um dia de viagem, vamos colocar assim em termos gerais. Um dia de viagem, João Marcos sai do local e é a partir desse momento que eu quero que você preste atenção nessa relação do tempo. Porque o primeiro dia, Lázaro está ferido, quase, né, à beira da morte, e ele sai com uma notícia. Ele vai levar a notícia a Jesus que Lázaro está enfermo à beira da morte, certo? E isso ele faz. Então ele viaja um dia, chega a Jesus e fala: o Lázaro, a quem você ama, está doente e está à beira da morte. Só que acontece uma situação. Quando João Marcos vai de encontro a Jesus, Lázaro morre. Ele, quando sai da cidade, Lázaro morre. Mas não tem WhatsApp. Não tem e-mail. Não tem celular. Quem vai avisar João Marcos que Lázaro morreu? Ninguém, porque quem era o WhatsApp? João Marcos. Ele era o mensageiro. Então ele estava com uma mensagem que estava defasada. Mas ele foi e levou essa mensagem até Jesus. Um dia de viagem. Leva até Jesus a mensagem que Lázaro está enfermo à beira da morte. Quando Jesus recebe essa informação, Jesus se afasta. E João fica um pouco perto. João Marcos pergunta para Jesus, eu acredito que em particular, né? Fala assim: Jesus, e aí, você vai fazer as malas? Vai voltar comigo? E Jesus diz não. Então é o primeiro ato, né? João, capítulo 11, versículo 4. Jesus ouviu, se retirou, Jesus estava próximo de Jesus, João estava próximo de Jesus, pergunta se ele vai se preparar para a viagem. Jesus responde não. João, capítulo 11, versículo 4, diz assim: ao ouvir isso,
Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João Marcos volta de viagem, sozinho. Jesus fica. Então, um dia para ir, um dia para voltar. 2 dias. 2 dias, quando João Marcos chega, o que ele encontra? Lázaro morto. Há 2 dias. João, capítulo 11, versículo 6, diz assim: no entanto, quando ouviu falar de Lázaro, ou ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia, vamos para Jerusalém, vamos ao encontro de Lázaro. 2 dias de viagem de João Marcos. Dentro desse encontro, Jesus ainda fica lá 2 dias. Então significa que quando Jesus saiu de lá, saiu no 3º dia. E saindo do 3º dia, que dia que Jesus ia chegar ao encontro de Lázaro? 4º dia. Ok. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizendo: vamos voltar, eles falaram: não, Jesus, por que a gente vai voltar? Nós estamos aqui numa missão. E é importante lembrá-lo que há um risco muito grande, porque você há pouco tempo voltou de Jerusalém e eles tentaram te apedrejar. Quase te mataram, e de uma forma miraculosa Jesus sumiu. Então nem se sabe, né, exatamente como que Jesus escapou da mão daqueles homens que queriam o matar. Mas Jesus foi alertado dos riscos de voltar a Jerusalém. Mas Jesus falou: não, nós vamos voltar. Jesus ainda repreende, dizendo para eles: ei, ainda não é chegada a hora, né? Quando ele fala daqueles termos do dia e da noite, a relação do dia e da noite, Jesus está aqui mostrando para aqueles homens a relação que ele tem com o tempo. E ele vai dizer também para aqueles discípulos a defasagem que aqueles discípulos tinham em relação também ao tempo. E aí se você se recorda que no domingo passado eu falei desse Jesus que saiu da eternidade e mergulhou na humanidade para viver as dores e as delícias do que é ser humano. E uma dessas dores de ser humano é estar preso ao tempo. Agora imagina Deus, em Jesus, que habitou na eternidade, e habita hoje, na eternidade, fora do tempo, mergulhou no tempo e ficou preso no tempo. Imagina qual seria essa situação, né? Que tensão que é um Deus eterno viver aprisionado no tempo. Mas é óbvio que ele também tinha um olhar na eternidade. Então, um Deus eterno, chamado ao tempo, como é que ele se sentiu quando as pessoas diziam para ele que não ia dar tempo? Como será que ele se sentiu? Jesus fala a respeito do tempo e se dirige às pessoas a respeito do tempo dele, né? E fala que o tempo dele não é dirigido por essa ordem. Jesus disse: vamos a Betânia. E aí nós vamos para o 3º ato. Marta e Maria, porque elas estavam lá esperando Jesus. E elas estavam com uma esperança no coração, porque Jesus deixou uma esperança, que ele seria curado, ou ele seria ressuscitado. E é interessante também, e os teólogos vão dizer que naquela época e naquela região, os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, o espírito ficava vagando por cerca de 3 dias. E era possível que a pessoa voltasse à vida nesses 3 dias.
Mas isso era uma crença espúria, uma crença boba, corriqueira. Uma crença como qualquer outra crença. A gente cria um monte de coisa. A gente produz diversas crenças. E essa era uma das crenças, que quando uma pessoa morria, o espírito ficava vagando ali por 3 dias e que poderia, sim, voltar. Então, eu imagino que Marta e Maria, sabendo dessa crença, elas falaram, bom, Jesus ainda não voltou, Lázaro está morto, estamos ainda no prazo de 3 dias. Quem sabe ele chega dentro desse prazo e Lázaro recebe a sua ressurreição. Repito, uma bobeira. Mas elas estavam ancoradas nisso por conta de quê? Esperança. Então eu não julgo Marta e Maria por acreditar numa crença popular. O que eu quero trazer é a importância da esperança que estava produzida no coração dela de ainda acreditar que Jesus possa chegar na hora, chegar no tempo certo. Porque se Jesus chegar no tempo certo, ele fará aquilo que deve ser feito. Então, se ele chegar nesses 3 dias, vai dar tempo. E acredito que elas estavam ali aprendendo a conviver com o tempo de Deus. E aí está uma questão para nós, né? Como é que a gente consegue conviver com o tempo de alguém que vive fora do tempo? Como que a gente convive com o tempo de alguém que não está preso ao tempo? Por isso é difícil responder o que eu fiz como introdução, dizendo para vocês, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, vão agir. No tempo de Deus, qual é o tempo de Deus? Como que nós compreendemos, como é que nós vivemos com o tempo de alguém que vive, de alguém que não está preso ao tempo? Porque para alguém que está fora do tempo, o tempo não conta. Por exemplo, você está preso no tempo. Você sabe quanto tempo de vida você tem? Não? Eu também não. E quem não sabe quanto tempo tem? Tem pouco tempo. Tem muito pouco tempo. Porque quem está na eternidade consegue ver o tempo. Começo, meio e fim. Por isso, vai ser sempre difícil a gente conseguir perceber o olhar de Deus, porque o olhar de Deus e o coração de Deus está na eternidade, não está preso ao tempo. O tempo é coisa de humano mesmo. Por isso que a gente fica angustiado. Por isso que a gente vive ansioso. A ansiedade é um dos maiores problemas que a pandemia nos trouxe. Se você não ficou ansioso em algum momento, depois conversa comigo que eu quero saber qual é o segredo. Porque a ansiedade nos abateu por causa desse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo. E o tempo é assim, a gente só conta para saber. O tempo só conta para quem morre. Para quem é eterno, o tempo só é um palco. O tempo é só uma visão. E Jesus está preso ao tempo, mas ele está com o coração na eternidade. Jesus está preso ao tempo, mas ele tem um olhar na eternidade. Será que ele chega a tempo? Lembra dos 3 dias? Ele estava longe, tinha que voltar, ainda faltava mais um dia. Jesus chega quando? No 4º dia. Jesus não chega, meus irmãos. Jesus não chega a tempo. Será que a gente sabe conviver com um Jesus que não chega no tempo certo? Ou no tempo que a gente acha que é o certo? Será que a gente consegue conviver com um Deus que não chega? Eu tenho muitos irmãos que desistiram e até perderam a fé porque não souberam conviver com um Deus que não chega. Culpando a Deus
Por causa do tempo. Por isso que é necessário aprender a viver no tempo. A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de respeitar o tempo do outro, há tempo de parar e há tempo de prosseguir. O terceiro dia chegou, mas Jesus não chegou. E quando nós precisamos de Deus e Ele não chega, como é que nós reagimos? Onde está Deus? Por que que Ele não está aqui? Onde Deus está, que não veio me socorrer? Logo eu, amado do Senhor, servo do Senhor, serva do Senhor, por que que Ele não está aqui? Por que Ele não veio me socorrer? Entende as tensões que o tempo percorre no coração dessas pessoas? Mas mesmo quando Deus não está, nós sentimos que Ele está fazendo alguma coisa. Pelo menos era o que estava acontecendo no coração dessas mulheres. Jesus disse para João Marcos, aí eu volto a ler João capítulo 11, no verso 4, quando ele diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Lembra dessa frase? Lá no comecinho? É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio delas. Então, havia uma esperança no coração daquelas mulheres. Embora elas estavam ancorando essa esperança num lugar errado, numa crentice popular. Mas ela tinha no coração o que eu tenho também, que quando estou preso no tempo, quando estou angustiado, ansioso, parece que Deus não está perto, parece que Ele não está me ouvindo. Mas no fundo, eu tenho essa sensação que Ele está assim. Que Ele está agindo, Ele está fazendo aquilo que deve ser feito, ainda que eu não perceba. E eu quero ressaltar essa informação para todos e todas presentes. Que ainda que você não perceba que Deus está fazendo algo, Ele está fazendo algo. Ele está fazendo, Ele está trabalhando ao nosso favor, Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está agindo em nós, através de nós e no meio de nós. E ainda que você não perceba, porque nós não mais habitamos a nossa fé no campo das sensações, nós fazemos com que a nossa fé seja ancorada na palavra de Deus. E Ele disse que essa doença não acabaria em morte. Então, seja lá o que você esteja passando, Deus continua agindo no meio de nós. Deus continua agindo no universo em favor de nós. Bom, chegou o quarto dia. E junto com o quarto dia, chegou Jesus. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Na Bíblia Sagrada, como um todo, Jesus sempre disse que viria no quarto dia. Ele sempre falou, especialmente para os discípulos, que Ele voltaria, que Ele viria no quarto dia. Lembra quando Ele revelou para os discípulos sobre a sua morte? Ele disse: olha, eu vou ser capturado, serei humilhado, machucado, morto, levado ao madeiro. E lá eu morrerei, mas eu ressuscitarei depois de 3 dias. Quer anúncio mais claro que esse? Ele sempre nos disse que Ele viria no quarto dia. Porque o quarto dia, meus irmãos, é quando tudo o que resta, ou tudo o que nos resta, vai ser o poder da vida sobre a morte. Nesse contexto, o quarto dia é a queda de toda a crentice popular. De todos os nossos cálculos que a gente tem mania de fazer.
esse jeito de tentar calcular as questões, as situações do dia e falar assim, não, vai agir assim ou vai agir de outra forma. Tudo que resta pode ser, para nós, o poder de Deus agindo no universo. Então, eu quero pensar que o quarto dia é quando ele vem, quando tudo que nos resta é a necessidade de ressurreição. Marta não estava mais lá, porque ela estava no desespero. Ela encontra Jesus e fala, ai Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Olha a hora que você chega. E Jesus fala, mas eu não falei para você que é para a glória de Deus? Ela, não, eu sei que quando ele, né, na segunda vinda, esse corpo há de ressuscitar. E Jesus, não, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Aí, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus fala de ressurreição, ele não está falando de uma data específica. Ele está falando que ele é a ressurreição e a vida. A presença da ressurreição já está no meio de nós. Então ele estava tentando falar isso para Marta, mas Marta também, meus irmãos, ela estava desesperada. E aí eu sei que ele fala uma vez, aí ela retruca e ele fica quieto. E isso é uma coisa que eu aprendi com Jesus, sabe? Eu levei para a vida. Porque às vezes eu estou tentando falar para a pessoa algo e ela não me ouve. E por que ela não ouve? Porque ela está cheia de coisa na cabeça. Tem tantas paredes para romper que não vale nem a pena você ficar tentando explicar, porque ela não está ouvindo. Às vezes está tentando dar um direcionamento, uma informação importante, mas a pessoa não consegue acessar porque ela está perturbada. E é o que estava acontecendo com Marta. Mas Maria faz um movimento diferente, embora ela fale a mesma frase, né? Ela chega de encontro com Jesus e fala, ai Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí ela chora. E Jesus chora. Que provavelmente, diante daquele povo, era uma expressão de fragilidade, né? Tipo, cheguei atrasado mesmo. Deu ruim, né? Devia ter antecipado, não devia ter ficado 2 dias lá. Dá uma impressão assim, né? Jesus chorou. E Jesus, diante daquele momento, está querendo comunicar para nós, não uma fragilidade, mas um ato de grandeza. Porque Jesus podia chegar lá e falou, parou o chororô, parou o velório, porque chegou o tempo da ressurreição. Ele poderia fazer isso. Mas Jesus vai para chorar. Vai para sentir o luto daquelas pessoas. Porque não é possível fazer o amor sem sentir a dor do outro. Não é possível fazer amor se você não criar empatia, empatos. Ter esse impacto, essa conexão patológica, né? Da dor do outro. Então Jesus foi para chorar junto, para sentir a dor, antes de fazer o milagre. Então, não importa o dia que você está. Não importa a dor, o sofrimento que você tem passado. O que importa para a nossa consciência é que o Deus do quarto dia chegou. É que o Deus do quarto dia está no meio de nós. E mesmo que ainda Ele não tenha chegado, para as demandas das quais mexem com você, saiba que Ele está agindo ao nosso favor. Deus está perto, Ele não está distante. Essa percepção que eu fiz aqui, né, de cálculo, de quilometragem, de viagem, de tempo, isso é coisa nossa. Mas Ele está na eternidade. E na eternidade dá para ver tudo. Aquele movimento de conflagração
guerra política, Jesus naquele meio perigoso, de repente recebe uma informação: olha, o senhor Lázaro está para morrer. E aí ele dá uma pausa, né? E essa pausa muda, né, toda a nossa percepção em relação ao tempo. E talvez que saia daqui um aprendizado para as nossas pausas. Porque a gente, no desespero, no agito, no movimento, a gente se perde. E o que Jesus quer é que nós aquietemos o nosso coração. Não tem problema chorar a perda. Não tem problema estar de luto. Não tem problema nem errar os cálculos. Não tem problema sentir que parece que Deus não está perto. Não tem problema. Diante de tudo isso, com a presença de Jesus, essas coisas se dissipam. E é o que eu penso, oro e creio que está acontecendo aqui nesse lugar, nesse dia. Deus está dissipando toda a nossa percepção equivocada a respeito da sua presença, do seu movimento, da sua glória e do seu poder. Ele está no meio de nós. O Deus do quarto dia prometeu que não nos deixaria e não nos desampararia. Então, por último, que você possa sair daqui com essa mensagem, não só gravada na sua memória, mas presente no seu coração, para as demandas pelas quais você tem vivido em seu cotidiano. Porque é possível que você saia daqui com um canto de ressurreição. Mas é possível que você saia daqui somente com um canto de esperança. Não outra coisa mais. A esperança que Ele vai intervir. Porque já está intervindo. Ainda que eu não perceba. Ou a alegria nos lábios, em que Ele já interviu. Vamos orar? Feche seus olhos. Porque agora nós saímos da história que contamos e que lemos e mergulhamos na nossa história. Porque nós somos seres presos ao tempo. E eu te pergunto, qual é o tempo que você está passando? Talvez o seu tempo seja um tempo de luto, diante de uma perda que você não esperava. Você se organizou, você pensou, você sonhou, você dedicou o coração e de repente isso se escorreu, se esvaeceu. E restou no seu coração um luto. O que eu posso responder para você é que você está dentro da normalidade da vida. Porque o luto nos abate, sim. Todos nós vamos percorrer, por algum momento, o luto. Talvez você tenha perdido um grande projeto, um grande movimento de esforço, de trabalho, de dedicação. Talvez você tenha perdido uma grande amizade. Perdido contato com aquela pessoa que você tanto amava, que você tanto conversava e compartilhava os seus anseios, as suas alegrias. E de repente ela virou as costas, ela se foi, ou ela já não te liga mais, ou ela nem mais aparece. Talvez você esteja machucado por estas relações. Talvez você esteja numa guerra em seu relacionamento, com a sua esposa, o seu marido, ou a dificuldade de diálogo com os filhos. Qual é o tempo que você está passando? E qual é a condição dessa situação
É uma experiência que está no quase morte, ou já morreu, ou já se foi, ou parece não haver mais respostas. Porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Profetizar a manifestação de Deus em todo o ambiente em que você colocar a planta dos seus pés. Saiba que Deus está agindo ao seu favor. Por isso profetizo vida no seu casamento. Vida na relação com seus filhos. Vida nos seus exercícios e nas suas tarefas de trabalho. Nas demandas que geram ansiedade cotidiana. Eu profetizo vida de um Deus em você. Profetizo vida em você, em especial você, na sua humanidade. Que todas as tormentas sejam dissipadas e que o luto seja acolhido por Deus. Receba o abraço de Deus. Receba a manifestação da glória de Deus. Porque é ela que vai reativar, reavivar os seus ânimos. A entender que, se estamos vivos, temos uma nova oportunidade. Se estamos vivos, temos nova possibilidade. Por isso creia que Deus faz novas todas as coisas. Repita comigo: Deus, eu sei que o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Amém. Amém. Deus está fazendo novas todas as coisas. Que Ele possa ser percebido. Que a sua sensibilidade esteja aberta a isso. Amém. Que Deus nos abençoe. Bom, preciso dizer para as pessoas que estão na internet nos acompanhando, você tem na tela o QR Code, né? E tem as informações para que você possa fazer as contribuições para que essa casa fique aberta. Vocês que estão aqui também pode ser via QR Code, via internet ou via envelope. Toda a contribuição que é feita, ela é para sustentar a casa, pagar as nossas contas básicas e ainda dar força para a assistência social que nós fazemos em amparo às famílias que estão em estado de vulnerabilidade, né? Peço para que vocês também se atentem para o próximo mês em trazer 1 quilo de alimento, né? E também se tiver algum tipo de roupa, eu sei que não é época de frio, mas até agasalho, meias, né? Essas coisas elas sempre são importantes, sempre há pessoas com falta, então é bom a gente antecipar também, porque nós estamos aí ao fim do verão, então é bom a gente colocar o nosso coração à frente, né? E olhar para as nossas obras sociais e o nosso cuidado com as pessoas que precisam. Amém. Acredito que acho que essas são as informações. Estou muito feliz com as visitas, com as pessoas novas, vários rostinhos novos, né, que eu estou vendo aqui. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma casa de amor, de acolhimento, de afeto, que você possa estar aqui se sentindo acolhido mesmo. Receba de fato o meu abraço, que não é só meu, é o abraço de Deus, assim. É de muito amor mesmo, de muito carinho. Seja muito, muito, muito bem-vindo, que eu possa revê-los mais vezes. Amém. Oremos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia daqui com a sua fé fortalecida, ressignificada, transformada, na esperança de um Deus que veio ao nosso favor com uma vida viva para acontecer no meio de nós, e em nós, e através de nós. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.